a hora da palavra de Deus. Olha só. A palavra de Deus de hoje vai falar de uma torre. Uma torre muito altíssima. Quem já ouviu falar nessa torre? Já ouviu falar nessa torre? É uma torre muito alta. E você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando que língua? O português brasileiro, né? Então a gente pode conversar, a gente pode cantar e todo mundo se entender. E antigamente, ó, faça assim com o dedo, ó. Antigamente, muito tempo atrás, também era assim. As pessoas conversavam normal e todo mundo se entendia. Quando falava, ei, vem aqui, ele entendia. Tchau, ele entendia, dava tchau. Porém, de repente, essas pessoas tiveram uma ideia. Vamos fazer tijolos de cimento queimado. E eles e começaram a produzir. Uma ideia muito boa, né? A ideia de trabalhar juntos, em equipe. É uma ideia boa ou não é? Não é uma ideia boa? Todo mundo junto, unido. Mas vamos ver, né? E eles começaram a construir esses blocos, esses cimentos. Passado um tempo, eles viram que tinham muitos blocos prontos. Eles pensaram, eu tenho muitos blocos prontos. A gente tem um grupo de pessoas, a gente tem muitos blocos prontos. Aí então pensaram, agora a gente vai construir uma torre. Eles pensaram, uma torre bem alta para chegar lá no céu. Para que essa torre alta? Eles pensaram, a gente vai ficar famoso. Deixa eu virar meu computador aqui para ver se você sabe quem é esse famoso aqui. Vê se dá para ver de longe. Conhece esse famoso aqui? Mas esse famoso, ele ensina coisas legais para as crianças? Ele ensina coisas boas para as crianças? Não, vocês sabem, né? Graças a Deus. Então, as pessoas desta cidade estavam querendo construir uma torre para que eles ficassem muito famosos. Para quando a gente olhasse de longe, as pessoas que estivessem lá, de longe, bem de longe, pudesse ver uma torre bem alta, já perto das nuvens. E aí eles diziam, quando as pessoas verem essa torre lá em cima, vai dizer que fui eu que fiz. Vai dizer que foi a gente aqui que fez. E a gente vai ser o povo mais famoso dessa terra. Todo mundo vai saber quem é a gente. Vai saber que a gente é forte, que a gente faz bloco, que a gente é inteligente. E aí eles começaram a construir. Até agora, você está achando alguma coisa estranha em eles fazerem blocos para construir? Está estranho isso ou não? Por quê? Senti falta de Lara, né? Que Lara toda hora ela queria vir aqui falar no microfone. Sábado passado, você perdeu. Larinha estava aqui. Hein, gente? Tem alguma coisa estranha nisso ou não? Ou é normal fazer bloco? É normal ou não é? É ou não é? Fazer blocos é normal? É. Mas tem alguma coisa estranha mesmo. Quem disse não é porque está percebendo que tem alguma coisa estranha. Não é no bloco. Não é na construção do bloco. É porque eles queriam fazer a torre. Quando você quer fazer alguma coisa, Deus olha para dentro de você e pergunta: por que Gustavo quer fazer isso? Por que a Proelda quer fazer isso? Para quê? Deus quer saber o porquê que você está fazendo. Por que o pastor Joelso fez uma igreja tão bonita dessa? Por que o pastor Joelso
fica na igreja pregando e orando. Mas por quê? Porque ele é filho de Deus, né? Ela disse, porque ele quer ver a igreja de Deus crescer, porque ele quer servir a Deus. Então Deus fica olhando o porquê das coisas. A gente fica analisando as pessoas como elas são e o que elas fazem, mas Deus é que olha a motivação do coração. E não tem nada demais em construir torre. Eu acho que não. Eu acho que aqui, se tiver um engenheiro e quiser construir, alguém aqui vai ser engenheiro e arquiteto? Então, olha só, as pessoas se uniram e começaram a construir. Começaram a construir e cresceu. Vamos ver aqui a torre da Pro. Vamos ver a torre da Pro. Vamos ver a torre da Pro. Olha, eles fizeram os blocos e agora começaram a juntar os blocos. Olha só, tá ficando grande. Olha só essa torre, gente. Olha só, a torre da Pro vai cair, gente? Meu Deus, cai não. É porque é dois tipos diferentes, agora que eu tô percebendo. Olha aí, ó. Olha aí minha torre, ó. Tem escada por aqui, tem escada por aqui, tem escada por aqui, tem escada por trás. É uma torre muito grande, inteligente. Porque eu não tenho como mostrar vocês aqui. Mas tinha escada, gente, por todo lugar. Tava muito bonita a construção. Aí Deus lá do céu falou: eu vou descer. Vamos descer. Deus trabalha sempre em equipe, né? Já falei para vocês. É numa terceira pessoa. Olha, Deus disse: vamos descer e vamos atrapalhar a língua deles. Por quê? Porque eles estão construindo? Não, não é porque eles estão construindo. É porque eles adoram outros deuses. Eles esqueceram da palavra que eu ensinei a eles. Eles esqueceram do dilúvio, eles esqueceram do livramento que Deus fez no dilúvio e ficaram pensando no dilúvio. Eu acho que eles ficaram pensando assim: e se tiver outro dilúvio, a gente vai morrer. Então, se a gente fizer a torre, a gente está salvo. Mas quem salva a gente é o carro, é o cavalo, é o dinheiro. Quem é que salva a gente? E Deus salvou Noé porque Deus quis. Se Deus quisesse salvar mais 100 pessoas, Ele salvava. Então, não adianta a gente pensar: vou fazer isso para eu ser até maior do que Deus. Se Deus quiser fazer alguma coisa contra mim, Ele não vai fazer, porque eu estou numa torre. E aí eles adoravam outros deuses, ficaram cheios de orgulho no coração, queria ser maior do que Deus, entendeu? Deus não destruiu a torre, Deus confundiu a língua deles. Se Deus tivesse algum problema com a torre, Deus, que é todo poderoso, Ele poderia fazer isso. Olha, se Deus tivesse algum problema com a torre, Ele poderia fazer isso do céu, ó. Poderia ou não poderia? Ele poderia destruir a torre em um sopro. Mas o problema de Deus não era com a torre. O problema de Deus era com o orgulho das pessoas. Era com a falta de fé das pessoas. Elas estavam muito cheias de si, só procurando fama e mais nada. Então Deus começou a confundir a língua deles. E de repente eles não conseguiam mais trazer o bloco. Um dizia assim: traz esse tijolo. Aí o outro: não estou entendendo, ele está falando o quê? Aí o outro: aqui ó, a água, traz água. Não estou
repente, todo mundo ficou sem se entender nada. E até pai não entendia mais nada com o filho. E todo mundo ficou agora sem se entender. Quando as pessoas não estão se entendendo, dá para fazer uma construção? Dá para ter uma construção? Dá para ter uma família abençoada se a família não está se entendendo? Se a mãe diz uma coisa e o filho não quer entender e faz outra, vai dar certo? Vai virar bagunça, não vai? Se o pai diz uma coisa, aí a mãe diz outra, aí o filho diz outra, vai dar certo essa família? Vai ficar bagunçado, não vai ficar bagunçado? Então foi o que aconteceu na Torre de Babel. As pessoas não se entendiam mais e elas não conseguiam mais construir a torre. Então a torre foi ficando lá de lado. Ninguém mexia mais na torre. Aí ela aos poucos foi se acabando, e ninguém sabe o resultado dela. A gente só sabe que ela não foi mais para frente, porque o Deus de Israel não permitiu que o homem fosse orgulhoso a ponto de não reconhecer que Deus é Deus. E é Ele quem faz na hora que Ele quer. E eu vou fazer umas perguntinhas para vocês aqui. Essa cidade recebeu o nome de Babel depois disso. Por isso que fala Torre de Babel. Essa história da gente está escrito em Gênesis, capítulo 11 e versículo 8. Deixa eu botar meu computador aqui no lugar certo. A torre já foi embora. Já era para tua torre. Gênesis capítulo 11, versículo 8, está escrito essa história. Se você quiser em casa, lê. E eu quero fazer muitas perguntas hoje. Muitas perguntas. E quem quiser responder no microfone pode vir responder. Agora você vai responder, falar com o seu colega do lado. 3 pedidos. Você só pode fazer 3 pedidos. O que você vai pedir agora? Vamos supor que você pode fazer 3 pedidos agora. Você quer contar para o seu colega o seu pedido? Olha, acho que eu queria aquele overboard. Overboard? Acho que eu queria aquela viagem. Eu queria a salvação do meu pai. Eu queria que minha avó viesse para a igreja. Pense aí em 3 pedidos. Se quiser, conte o coleguinha aí. 3 pedidos. Quer falar no microfone? Agora, olha aqui. Se você pedisse, se nesses 3 pedidos tivesse para você pedir para falar uma língua estrangeira agora. Uma língua. Qual a língua você escolhia? Inglês, que é a língua dos Estados Unidos. Mandarim. Inglês. Quer falar qual língua? Português? Não fala português não, mãe? Espanhol. Qual língua você vai falar? Ele falou mandarim. Olha que chique. Muito bem. Agora, se você... olha aqui para a prova, todo mundo. Se você acordasse amanhã de manhã, olha só, e todo mundo ao seu redor falando uma língua estrangeira, você acorda e sua mãe não está mais falando português, nem seus irmãos, nem seus colegas. E agora, como você ia se sentir? Triste? Preocupado? Perdido? Eu estava com essa palavra aqui esperando alguém falar. Você se sentir triste, preocupado, perdido? Se
você acordasse amanhã de manhã e ninguém falou na sua língua, eu ia ficar desesperada. Meu Deus, e agora? Ninguém mais me entende? Você falar e a pessoa não entender? Agora, você ia fazer o quê? Agora sua mãe está falando outra língua, o que é que você ia fazer? Ia o quê? Olha, ele ia pro Google Tradutor, tá vendo? Ele ia botar no Google Tradutor tudo que a mãe falava para ele entender. Eu ia mandar minha mãe pro país que ela fala. Ela ia mandar a mãe lá pro país da língua que ela estava falando. Quer falar, Bia? Fala. Orar? Ah, ela ia orar para Deus consertar tudo. Que maravilha. Ô, Bia. É isso mesmo. É isso que a gente tem que fazer na hora que está tudo bagunçado na nossa casa, na nossa família, na escola, bagunçado aqui dentro no nosso coração. A gente vai fazer o quê? Orar e pedir para Deus arrumar tudo. Foi o que Bia falou. Amém. Agora, quando você... Presta atenção os meninos, que eu quero a resposta dos meninos agora. Quando você ouviu essa história, quando eu comecei a contar a história, para você ir lá na sua memória agora. Quando eu comecei a contar a história, o que você pensou primeiro? Você pensou lá na Torre de Babel, não foi? O que você pensou assim de diferente disso? Ah, quando eu comecei a contar a história, olha o que ele falou. Dons de diferentes línguas. E Gustavo entendeu. Falou. Fala, Júlia. Obedecer a Deus. Quando eu comecei a história, ela entendeu? Obedecer a Deus, né? Ah, desobedecer a Deus. Que não pode desobedecer a Deus. Quando eu comecei a contar a história, veio isso na mente dela. Eles queriam ficar famoso. E tem gente que para ficar famoso faz o que é errado. Tem gente que para ficar famoso faz coisas feias que desagradam a Deus. E esse gente famoso que desagrada a Deus, a gente não pode seguir. A gente pode seguir no Instagram? A gente pode seguir no YouTube? Essas pessoas que fazem de tudo para ficar famosas, inclusive falar mal do nosso Deus, falar mal da nossa fé, a gente pode seguir essas pessoas? Olha só, gente, o que Júlia vai falar, olha só, olha só, olha só. Eu me lembrei o seguinte, quando a senhora falou isso aí, que eles queriam ficar famosos, eu me lembrei, né, que a senhora tinha mostrado no estante a foto deste famoso. E eu me lembrei que muitas vezes ele falava muita coisa assim, tipo, que não procediam, sabe? E o que acontece é que é a pura verdade isso mesmo, que eles querem ficar famosos fazendo coisas que não agradam a Deus. E a gente não pode seguir, não é verdade? Ficar seguindo, assistindo os vídeos dessas pessoas. Eles querem ficar famosos para as pessoas que são de Deus ficar seguindo eles e ficar do mal também. Olha aí, pegou esse código aí que ela falou? Ela disse, eles querem ficar famosos e influenciar as crianças que seguem a Deus para mudarem o pensamento e ficarem com o pensamento igual ao deles. E isso aí é a pura verdade do que ela falou. Por isso que a gente tem que vigiar e não pode ficar dando ibope nem assistindo esses famosinhos. Só mais umas perguntas para a gente ir para a oração. Olha só essa pergunta. O que você
de Deus. Agora eu vou te perguntar o que você acha de Deus. Bom, se Deus está interessado no seu caráter, se Deus está interessado no porquê que você grava o vídeo, porque você quer ficar famoso, porque você quer ficar tão famoso, porque você quer construir alguma coisa, porque você quer comprar aquele brinquedo, porque você quer assistir aquele desenho, porque você quer brincar com aquela pessoa. Deus quer saber o porquê das coisas. O que você acha isso de Deus? Sobre isso de Deus, você pensa o quê? Júlia disse que Deus não se importa com coisas, que Deus se importa se você quer adorar a Ele de verdade. Amanda vai falar? Cuidado e amor. O que ela achou de Deus? Ela achou que Deus tem cuidado e amor. Agora, se hoje os engenheiros aqui da igreja ou da cidade de Feira de Santana fazer muitas torres, Deus se incomoda? Deus acha ruim? Por que Deus não acha ruim? Ok, normal. Vem cá, tu de preto, falar tua chance que tu não falou o versículo. Esses meninos vão sair daqui tudo pregador da palavra. Não vai ter medo de microfone. Tá, porque, tipo, Deus não se incomoda com as torres normal que fazem aqui, tipo, prédios, apartamentos. E naquela história, eles queriam fazer as torres de outro tipo, eles adoravam outros deuses. Aí Deus se incomoda muito com isso. Aí a torre normal não, a torre o quê? Os prédios normal não, porque os prédios são moradia das pessoas. Aí lá não. Exatamente, isso mesmo. Quer falar, Bia? Vem. Então Deus hoje não se importa. Como a Pro contou a história, Deus não tem problema com a torre. O problema era com a intenção do coração. Por causa que a gente é o filho de Deus e qualquer coisa que a gente faz de errado, a gente tem que fazer o certo e obedecer a Ele. Exatamente. A próxima pergunta, para a gente terminar. Com essa história toda de torre, de orgulho, de língua confusa, de bagunça, o que você entende de sucesso? O que você entende de vencer relacionado a Deus? O que você acha que Deus define sucesso, define vencer, define ser campeão, dar tudo certo? O que você acha que isso significa na linguagem de Deus? Quer falar, Arthur? Vem. O que você quer falar? Vem, Arthur Preto. O que é sucesso para Deus vencer? Vem, Arthur, falar. Ele aguarda aqui. Tu também, criatura. Vem. Deus é bom. Amém. Deus é bom. A obediência é o segredo para termos a vitória com Deus. A obediência é o segredo para termos a vitória com Deus. Eu quero que alguém fale alguma coisa do que Deus diz sobre vitória, além de obediência. Para ter sucesso, para ter vitória, ela falou obediência. Vem. Confiar nele. Gente, isso é a chave da mensagem de hoje. Porque o pessoal construiu aquela torre com medo, querendo ser grande,
querendo ser famoso, mas também eles tinham medo. Eles tinham medo de dilúvio. Eles tinham medo de tanta coisa, de guerra, de tantas coisas, e eles serem os maiores. Então eles não confiavam em Deus, eles confiavam em si mesmo. Vem tu de vermelho. Obedeceu os 10 mandamentos. Obedecer os mandamentos do Senhor. É o que Deus deseja para que a gente tenha sucesso. Amém! Então dê palmas para Jesus. Eles se acham os mais famosos, só que quem é famoso é Jesus. Essa frase merece palmas. Eles se acham mais famosos. O mais famoso mesmo é Jesus. Glória a Deus. É Jesus quem é famoso mesmo. É Jesus quem é famoso. Cadê o pastor? Amém. Então que você saia daqui hoje, criança, aprendendo a confiar em Deus, a não ter orgulho, não se achar o melhor, né? Para ter sucesso não precisa se achar o melhor, precisa confiar em Deus e arrumar a bagunça da casa, né? Da casa espiritual, do coração e da casa também, viu? O quarto cheio de bagunça não pode não. Vem lá. Olha a pergunta de Laura. Laura, tem 2 sábados que a gente ensina isso, viu, Lara? É Lara, né? Lara, tem 2 sábados que a gente ensina. Olha a pergunta de Lara. Eu quero saber as crianças que já estão vindo todo sábado, viu, Gustavo? Eu quero saber as crianças que já estão vindo todo sábado. Você vai responder essa pergunta. Lara disse: Pro, e como a gente sabe que Deus não está se agradando do que a gente está fazendo? O Espírito Santo nos incomoda. Isso é pura verdade. Só que eu quero que alguma criança que está vindo já 2 sábados lembre: o que a gente faz que não agrada a Deus é chamado de... E o que é pecado? Tu estava aqui sábado passado, foi? Falou igualzinho. Hã? É tudo aquilo que a gente... Vamos falar. Tudo que eu penso, tudo que eu vejo, tudo que eu falo, tudo que eu faço que não agrada. Aí, Lara, a resposta para sua pergunta é assim: se te deixa com vergonha, com uma vergonha que ninguém pode saber, um segredo que ninguém pode saber, nem mamãe nem papai, talvez isso não agrade a Deus. O que mais te deixa depois triste? Algo que você faz e depois te deixa muito triste, com vontade de chorar. Talvez isso também seja uma coisa que não agrade a Deus. Isso. Mas a Pro já contou o que fazer quando a gente sentir que fez coisa errada, que fez pecado. O que é que a gente faz? A gente ora, conta para Deus, pede ajuda do pastor, pede ajuda a Pro da igreja, não é verdade? Pede ajuda a mamãe, a papai, ora, pede perdão em Jesus. Oi? É? Vem, Larinha. Larinha vai falar. Irmãos, esse culto aqui é participativo. As crianças aprendem falando. Aprendem mais do que só ouvindo.
tem. Ó, Lara. Lara, olha para a prova. Quando você chora orando, esse choro não é de tristeza. Só se for porque você fez algum pecado. Geralmente, quando você está com vontade de chorar, aquela alegria que chega da vontade de chorar, é o Espírito Santo. E aí você deixa fluir. Aí você chora. Eu já fui em EBF de criança, da criança falar línguas estranhas, de terminar 2 horas da tarde para a fila do almoço, e ele estava lá na fila do almoço falando línguas estranhas. Se eu falar até choro, se eu lembrar. De lindo que foi. A criança cheia do Espírito de Deus. Então é assim, Larinha, se você estiver orando, tiver vontade de chorar, chore. Se você estiver orando e tiver vontade de falar uma língua estranha na sua boca, fale. Não fique com vergonha segurando a boca, não. Fale, solte a boca. E na hora que o pastor estiver orando, batiza, Senhor, com o Espírito Santo. Aí você fala, Senhor, eu quero ser batizado. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E na hora que vier a vontade de falar língua estranha, você vai falar. Combinado? Pastor Joelson, vamos orar. Deus vai levantar crianças aqui nessa igreja para serem pastores, para serem evangelistas, para serem mestres da palavra, para serem doutores, para serem missionários, para serem cantores. O Espírito Santo vai fazer isso aqui no meio dessas crianças.